Shalom, Namastê. Aqui quem tá falando finalmente é o Yaakov Amorim. E eu decidi que as mensagens agora, pelo menos dos vídeos longos, as canalizações ou até mensagens deixadas pelos mentores e guias, eu vou ler como se fosse uma carta ou algo do tipo usando a minha própria voz. A questão dos shorts, dos vídeos curtos, eu ainda vou deixar nessa temática mais lúdica de aproximar uma mensagem com a voz do guia. Todas as mensagens dos shorts, elas são baseadas nas mensagens que os guias deixaram. Eu pego como se fosse corte, trechos, e só coloco uma explicada fundamentada, dou uma fundamentada nessa questão da mensagem, deixando ela um pouquinho mais atraente, e coloco a voz que mais parece com o guia, ou que represente o guia, para dar esse ar lúdico, mas também espiritual dentro do canal. Só que para validar, eu acho que para deixar um pouco mais sincera a mensagem, trazer a mensagem de uma maneira mais humana, eu preferi optar, aliás, a conselho dos mentores foi que pelo menos as mensagens longas, dos vídeos longos, sejam lidas por mim, para dar um pouco mais de credibilidade à mensagem, tudo bem? Então a partir de agora vamos fazer assim. Peço perdão pela minha voz ou qualquer outro tipo de coisa, mas eu vou ler a mensagem e às vezes eu posso interagir com vocês sobre o que eu entendi e sobre o aprendizado dela, tudo bem? Então vamos começar com hoje a mensagem do Espírito Joãozinho. Então vamos à leitura. Sou Joãozinho, trabalho junto com esse conjunto que vocês chamam de Legião, os legionários da linha de Joana d'Arc. Agora eu pertenço a essa legião, assim como faço parte dos guias. Trago a energia da Mãe Rosária, aplicando uma nova mudança, uma transmutação através da chama rosa e do raio violeta, conduzida pelo mestre ascensionado Saint-Germain. A transmutação vem lenta, mas ela vem. A mensagem que deixo para os homens da Terra é simples e direta. Cuidado com a vaidade. Acha que não sabemos o que vocês fazem? Sempre tem alguém olhando, sempre tem alguém no mundo invisível observando. Uma das minhas funções é ser o espelho. Não sou o espelho que apenas repete, eu mostro. E eu aponto na sua cara os erros, as falhas e as fraquezas. E ouçam, muitos não aguentam lidar com a verdade. Como seres humanos, em toda a sua vaidade, vocês não suportam enxergar o que fizeram. Vocês constroem hierarquias e ordens, e querem até reproduzir isso no mundo espiritual. Perguntam, quem manda mais? Quem é o maior? Vocês discutem posições, títulos e degraus de luz como se a ascensão fosse uma competição. Isso é coisa do ego humano e vocês não sabem lidar com isso. Precisamos de ordem, sim, mas vocês impõem hierarquia de maneira egóica. Um espírito novo é rotulado por outro. Se há uma disputa entre quem manda mais, há desordem. Aqui o problema não é a hierarquia em si, mas o orgulho que ela alimenta. Vocês não devem confundir função com valor. No trabalho mediúnico, seja no terreiro, no barracão, na casa de santo, na igreja ou no centro espírita, o que conta é a prática da fé e o respeito. Sim, respeito é necessário, mas quando a espiritualidade se transforma em palco, em ostentação, algo morreu. O que era dever vira espetáculo. Vestido, cocares, trajes coloridos, tudo vira adereço. E aí surgem os filhos que julgam ser melhores por causa de roupas ou por causa de títulos. Não se esqueçam, humildade é um exercício diário. Ser pai de santo não faz de ninguém pai de espírito. Espírito não tem pai nem mãe terrenos. Eu não fui encarnado como vocês dizem, não precisei passar pelas mesmas provas. Por isso, não me apeguei a cargos, a lugares no umbral, a posições que só alimentam o orgulho. Muitos espíritos que se apegam a postos ficam presos, têm medo de perder o lugar e agem a partir desse medo. Vamos falar da Umbanda, sem entrar em demais em arqueologia. A Umbanda tem mais de 100 anos, tem raízes antigas, não é um teatro. A religião foi criada para servir. Não é um concurso de roupas. Se a tradição virou vitrine, estamos perdendo o essencial. A roupa colorida, a indumentária, o cocar, tudo isso
tem significado, mas quando vira vaidade, deixa de ser serviço. Há filhos que chegam quebrados, se reconstroem no terreiro e quando estão bem, passam a falar mal do lugar que os acolheu. Isso é dor, é ingratidão. O pai de santo que acolhe, que dá casa e trabalho, merece respeito e não ser usado como degrau. Se a função vira ego, o ritual vira teatro e o sagrado perde a força. A verdade dói. Se vocês não estão prontos para olhar para si mesmos e abandonar o ego, a evolução será mais lenta. A proposta dessa nova era é a dissolução do ego para que o planeta evolua. Isso não é fácil, eu sei, mas a humildade é necessária. Se vocês não conseguem ser humildes diante de alguém que está abaixo, como pretendem ser humildes diante do todo? Faça a seguinte pergunta: o que querem da vida espiritual? Dinheiro, poder, fama? Se a resposta é sim, entendam. Espiritualidade verdadeira não se negocia com vaidade. Quando estiverem diante da passagem final, quando vocês se forem dessa vida para outra, quando o chamado para conversar com os espíritos chegar, como será essa conversa? O que vocês vão argumentar? O que vocês acumularam títulos e roupas coloridas? Ou que ajudaram o outro sem pedir nada em troca? Pensem. O que vocês fizeram nessa vida, nós vamos observar, e depois do desencarne, essa história vem à tona. Não há teatro no outro lado, há balanço de ações. Somos testemunhas do que se fez e o que deixou de fazer aqui na Terra. Então, meus filhos, pratique a gratidão ativa. Lembre-se de quem te ajudou, retribua, reconheça, fale o nome de quem te aparou. Gratidão é um músculo que precisa ser exercitado. E se você tem poder, proteja quem te lançou à luz. Reconheça publicamente, dê crédito. Se é público, que seja também a autoria. Sejamos sinceros, o que mais desgasta é a ingratidão. Quem chegou quebrado, foi reconstruído, merece retorno. Não trabalhe para transformar a gira em espetáculo, mantenha o foco no trabalho espiritual, no cuidado e no amor. E que assim seja, que a chama rosa e o raio violeta transmutem as feridas e que a humildade vença o orgulho. Se a fé é prática, que se revele nas pequenas ações diárias, no respeito, na gratidão e no cuidado com o outro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Essa mensagem do Espírito Joãozinho, ela nos traz uma reflexão muito grande sobre a forma como nós conduzimos os nossos trabalhos espirituais e sobre as necessidades. A gente entende, pelo menos o que eu estou falando e estou trabalhando aqui neste canal é sobre o meu ponto de vista. Como eu sempre digo, eu não represento a Umbanda, o Candomblé, não represento a espiritualidade, não represento nenhuma casa, não represento nenhuma religião. Por mais que eu me considere um bandista, eu não sou o porta-voz da Umbanda, nem sequer do terreiro onde eu trabalho. Tudo que eu faço, falo, penso e digo são com base em Iakov Amorim. Eu não represento ninguém a não ser a mim mesmo. Então, com base nisso, o que eu penso a respeito, através dessa mensagem deixada pelo Joãozinho, é que vale a pena realmente, é necessário o espírito usar roupas, anéis, aquela indumentária toda para trabalhar, sendo que você pode comparar a lugares que as pessoas vestem uma roupa branca e trabalham com muita fé e você sente a força do trabalho tão forte do que casas aonde parece que os guias todos estão com maquiagem, vestido, exus com terno, gravata e pombagiras com vestidos, essas coisas. E lógico, as indumentárias, às vezes os guias precisam de algumas delas, né? Depende do trabalho do guia, não vamos crucificar todas as casas, mas essa é uma opinião sincera do sentimento de uma nova era. Será que esses velhos hábitos, ainda mais que a espiritualidade, ela é uma coisa que evolui? Será que não está na hora de a gente pensar em fazer parte da evolução e não simplesmente trabalhar por trabalhar? Né? Eu digo que a gente vive uma batalha diária e essa batalha é uma batalha constante com o nosso ego. Tem dias que eu perco, tem dias que eu ganho, eu acho que eu perco mais do que ganho. Então
referente à espiritualidade é: o que é necessário para essa nova era? As coisas estão passando, já estamos chegando no novo, já estamos vivendo a nova era, porque, por exemplo, uma dessas mudanças são os próprios médiums em si, que antes havia necessidade de médios inconscientes, né? Mas hoje as pessoas são semiconscientes e até conscientes. Eu não tenho vergonha de dizer que eu sou um médio consciente, mas eu conheço, né, não vou citar nomes nem exemplos, mas vou citar exemplos de pessoas que eu sei que são médios conscientes, e quando você conversa com a pessoa como foi, ela diz algumas coisas como: ah, eu estava como se eu estivesse dormindo. Ah, eu estava em Aruanda brincando com os cosmos, como se o espírito da pessoa fosse para Aruanda, ou para Umbral, ou para Paris, comer um croissant na Torre Eiffel, enquanto o espírito que tá ali trabalha, e quando o espírito vai embora, ela volta, entendeu? Tem muita gente que faz isso. Eu não sei se é por medo, parece que a espiritualidade, você dizer que é médio consciente ou semiconsciente, tira a credibilidade do que o seu guia tá falando. Eu não me importo, eu passo a mensagem com todo respeito e amor e carinho, assim como deve ser feito e como me foi ensinado. Agora, se a pessoa que está recebendo essa mensagem quer receber ela de uma pessoa que tenha uma total inconsciência, que seja um médio excepcional, é ela que procure esses guias, esses trabalhadores que estão cada vez mais raros e escassos, né? E quem precisa de ajuda, e realmente precisa de ajuda, uma vela, uma palavra já basta. Não precisa de teatro para curar um espírito ferido. Eu me despeço de vocês. Peço desculpa por qualquer coisa se ofendi alguém. E eu peço que vocês sigam e compartilhem esse canal, principalmente para motivar essa mudança de eu me expor um pouco mais, pelo menos a minha voz. Eu ainda não gosto de aparecer, é um problema meu e referente à minha profissão, que é que eu trabalho com ensino. Não é interessante eu me expor nessas áreas porque há muito preconceito. Por enquanto eu ainda não gosto de me expor e tenho problema com fotografia e câmeras, que são algo pessoal meu. Eu não gosto de aparecer em vídeos, mas pelo menos a minha voz, sendo bonita ou feia, eu posso compartilhar com vocês. Então eu desejo para vocês muita luz, muita paz, caminhos abertos. Se vocês puderem compartilhar, curtir ou deixar pelo menos uma mensagem de carinho ou alguma mensagem, por favor, sintam-se à vontade, que eu estou aqui para servir vocês.